Gênesis, capítulo 16, né? Acho que eu falei errado. 16, do verso 1 ao verso 8. Cadê a leitura responsiva? Vamos tentar? Ajuda aí, Alessandro. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Pode sentar, irmãos. O presbítero Rolando já orou, né? Pela mensagem. Vamos estar sentados e atentos àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Bem, existe um sentimento, irmãos, que embora ele seja um sentimento brando, suave, né? Dito assim pelos profissionais da área da saúde mental, ele é um sentimento que pode deixar algumas marcas, pode deixar sequelas, requisitos no nosso coração. Esse sentimento nós chamamos de mágoa. Nós falamos na semana passada do sofrimento, da dor de Jó, e falamos um pouco como a igreja deve agir com pessoas que estão sofrendo. A gente vai dar continuidade usando o isolamento, usando a experiência de alguns servos do Senhor do passado, para tratar um pouco dessa questão também, dessas emoções que às vezes nos atrapalham, né? Nos atrapalham nessa caminhada até a vida eterna. Eu poderia escolher várias pessoas, vários personagens da Bíblia, né? Poderia escolher Davi, Ruth, Noemi, mas essa noite nós vamos falar sobre Agar. Agar não é muito conhecida, né? Mas essa experiência que ela teve com Deus tem muito a nos ensinar. E ela passou por isso também. Ela teve mágoa. Fica claro quando o texto, lá no verso 6, Sarai, né? Leva a sua queixa até o esposo, Abrão. Percebam que tudo começou com um planejamento dela mesma, né? Ela planeja, mas depois eu acho que ela se arrepende do que fez, né? Se nós lermos o verso 1, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão. Então o planejamento foi todo dela.
E Abraão, né, seguiu aquele planejamento. Mas depois ela se sentiu humilhada, porque uma mulher nessa época, hoje já é difícil, né? Seria difícil hoje também, uma mulher não poder dar à luz, não dar filhos ao seu esposo. Hoje já é difícil, tá? Mas naquela época era muito mais. Então tem o caso de Ana, né? Nós chamamos do projeto Ana. O quanto Ana sofreu por não poder dar filhos, e o quanto ela orou para que isso acontecesse, para que esse milagre acontecesse na sua vida. Então, no caso de Sarai, ela tinha aquela ideia de que não poderia mesmo, né? Ela não pede ao Senhor como Ana. Muito pelo contrário, quando Deus aparece a Abraão dizendo, revelando a promessa de que ele teria um filho, ela ri, né? É um sorriso de deboche. Ela fala assim, na minha idade, meu esposo dessa idade, eu sou estéril, como é que eu vou dar um filho, né, com meu esposo? Então, ela não crê nessa possibilidade, ela não crê nesse milagre. Ana não, Ana ela ora incessantemente, ela clama, ela pede ao Senhor. Então, diante dessa ideia que Sarai, né, até aqui Sarai tinha, né, de que não poderia dar ao o seu esposo um filho, ela planeja tudo isso. Só que quando ela vê uma outra mulher dando filho ao seu esposo, ela se sente humilhada, né? E a outra cresce, né? A outra se sente a dona do pedaço, a esposa, né? Ela se sente a esposa, ela fica orgulhosa daquilo, né? Se sente a esposa do grande Abraão. E aí o que acontece? E aí no texto, indo mais à frente, como nós já lemos, ela leva essa queixa, essa mágoa, primeiramente Sarai, que ela está sentindo nesse momento, para o seu esposo. O seu esposo, o que ele faz? Ele devolve. A responsabilidade de tomar a decisão é sua. Ela continua sendo a sua escrava. Então, faça o que você quiser. Ok? Então, Abraão não fica nem de um lado nem do outro. Ele transfere a responsabilidade da decisão para a sua esposa. Ela continua sendo a sua escrava. Então, Abraão, verso 6, respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou. E o que acontece? Agar, ela foge da presença dela. Então aquela mulher, Agar, ela é humilhada pela sua patroa, né? Por Sarai. E aí, pergunto para vocês, tem mágoa envolvida? Porque ela foge, ela não quer ficar mais ali, naquela casa ali, ela foge. Ela está magoada? Tá. Infelizmente, esse sentimento, essa palavra, ela, no nosso meio, ela é um pouco banalizada, né? Quando alguma coisa acontece e que o irmão, o amigo, o parente, né? Até o filho, às vezes, ou o pai, né? O filho fala isso para o pai e para a mãe não é muito adequado, mas já acontece, né? Eu já ouvi. Eles pegam essa palavra, né, e criam uma expressão. Ficou magoadinha? Ficou magoadinho? Banalizando o sentimento do outro, né? Então, quando eu uso essa expressão, eu estou banalizando, eu estou pegando aquele sentimento que é verdadeiro do outro e estou dizendo que você ficou chateado por quê? Só por causa disso? Né? Entendeu a situação? Então, nesse momento, é por isso que eu disse no início que o sentimento é brando, é uma coisa pequena realmente, mas a pessoa está sentindo e deixa às vezes algumas sequelas no coração da pessoa. E hoje em dia a gente não dá muita importância para esse sentimento que a gente chama de mágoa, né? Às vezes a pessoa fica magoada com a outra há anos, está convivendo, né? Como é um sentimento brando, ela consegue conviver. Aí vem o marido, a esposa, estou magoada de uma coisa que você fez, né? Você permitiu, você falou, e está ali convivendo. É um sentimento brando, dá para conviver com isso, né? A vida com o pastor passa muito por isso, né? Os irmãos ficam muito magoados, né?
Está magoado porque o pastor levou no gabinete, né? Está magoado porque o pastor não permitiu tal coisa. Na hora a pessoa, não, tudo bem, né? Que é o pastor, né? Tem figura de autoridade. Mas lá ficou uma mágoa no coração, né? São coisas do dia a dia, né? O pastor esqueceu do meu aniversário, né? O pastor esqueceu que eu queria conversar com ele. Isso vai acontecer, mas a pessoa fica com aquela mágoa. Tem aquela história que eu contei aqui na igreja, do retiro, lembra? Que eu não permiti. Na época eu não era nem pastor, eu era da comissão de retiro. Então eu tinha uma responsabilidade, né? Eu era diácono na época. E nós tínhamos resolvido a comissão de que pessoas que fossem menores, né? Não poderiam ir para o retiro sem o responsável. Era lá em Espírito Santo, Vila Velha. Então, uma viagem de 8 horas no mínimo, né? Outro estado. Então, como é que a gente ia levar uma pessoa de menor sem o responsável, sem o pai e sem a mãe? É difícil, concorda comigo? Que é uma grande responsabilidade. E ficar quase com esse menor 4 dias num outro estado. É difícil, né? E aí, na minha cabeça, a comissão já determinou, né, que vai ser assim, então para mim foi fácil. Quando a pessoa chegou com um pedido, queria levar, acho que era uma prima na época, e era de menor, eu disse que não podia. Simples assim, né? E fiquei tranquilo. E a pessoa, ok, não pode. Mas a pessoa ficou com mágoa anos, sem que eu soubesse, né? Na época eu era seminarista, me formei, fui ordenado a pastor, comecei a pastorear a igreja aqui de Villemil, né? E eu já era membro de Villemil, né? E fiz parte da comissão nessa época. E o ano passou, depois que eu descobri, porque ele falou, o senhor lembra? Né? Eu lembro. Fiquei muito chateado. Falei, irmão, eu fiquei surpreso. Falei, irmão, desde aquela época você está chateado? E não me falou nada. Nunca ia imaginar, né? Então a mágoa é assim, é um sentimento brando, né? Dá para conviver com a pessoa, mas é real. Ele está ali convivendo, mas tem. Isso pode acontecer dentro de casa, o pai com o filho, né? O filho com o pai, entre os cônjuges, pode acontecer. No trabalho, com o colega de trabalho. Enquanto eu não manifestar aquilo que está interno aqui dentro, ela permanece, a mágoa permanece. Embora você esteja se relacionando, mas o relacionamento nunca será 100%. Nunca será 100%, porque existe ainda esse sentimento aqui dentro. Então, quando a gente olha para a vida de Agar, né, ela vai aparecer aqui nesse trecho, né, num período da vida de Abraão e de Sara, né, nós vamos perceber que essa mulher, ela passa por isso. E nós vamos ver que existem algumas complicações na vida dessa mulher. Por que existem algumas complicações? Por que ela ficou tão magoada? Por que ela foi tão humilhada? Primeiro, irmãos, ela tinha muitos motivos. Tinha muitos motivos para se sentir assim, inferiorizada, né? Humilhada. Primeiro, porque ela é escrava. Está claro, né? No texto, é escrava. Então, o escravo naquela época era propriedade. Era um bem que o outro tinha. Imagine você se sentindo assim, né? É como se fosse um objeto, né? Eu tenho um dono. Então, ela era escrava. O texto também diz que ela era estrangeira. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver que o olhar de Deus para determinadas classes era um olhar de cuidado, de assistência social. E ele vai dizer isso, cuide de quem? De quem que os servos de Deus no passado precisavam ter um cuidado especial de assistência social. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros, né? Os estrangeiros. Então ela está nessa lista, ela é estrangeira, ela não é do povo hebreu, ela é estrangeira. E além disso tudo, irmãos, ela era mulher. Ela era mulher. Ser mulher numa época como essa, né?
que prevalecia naquela época? Era uma era patriarcal. Por isso que a gente fala assim, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. A gente até ora, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, são os patriarcas. Era uma era patriarcal, os homens que estavam no comando, né? E ela era uma mulher. E aí, diante disso tudo, o que nós podemos aprender com essa experiência, né? Eu coloquei como título, como superar as nossas mágoas e viver feliz. Por quê? Por que eu dei esse título? O crente, ele pode viver com essa mágoa no coração, irmãos? Diz para mim, sim ou não? Não, né? Não pode. Ficar anos e anos magoado com o pastor, com o irmão, né? O irmão do departamento. A irmã da SAF, a presidente da SAF falou assim, fez isso, não deixou dar aquela palavra, fiquei magoado. Pode, Cristina, acontecer isso? Na SAF, um grupo que é um grupo assim, de irmãs com propósitos de servir a Deus no departamento, ou o PH, ou a UMP, ou a UPA, pode? Eu posso permanecer com esse sentimento no coração? Não, como servo de Deus, não, como cristão, não. Então vamos tirar algumas lições de como superar essas mágoas e ser feliz, porque a proposta de Deus para a nossa vida é a felicidade, mesmo que aqui ela não seja completa, né? Mas aqui nós já desfrutamos da paz que excede todo entendimento, ou não? Sim, o apóstolo Paulo falou isso, né? Aqui nós desfrutamos, Jesus falou sobre essa paz, aqui nós desfrutamos dessa paz que excede todo entendimento, paz, felicidade, né? Quantas vezes nós vamos ler na Bíblia, Salmos, né? Jesus falou sobre isso também, Mateus, as bem-aventuranças, bem-aventurados são, né? Bem-aventurança é o quê? É felicidade, é felicidade. Então a Bíblia a todo instante, ela fala de felicidade, de paz. Mas eu posso ter essa felicidade, essa paz com a mágoa no coração? Não, não posso. Completamente não, tá? Porque esse irmão, se for um irmão da igreja, você vai ter contato com ele sempre. O que você vai fazer? Não vai falar com ele? Vai fazer como os judeus e os samaritanos? Ah, ele está desse lado aqui, eu vou pular de lá. É assim que nós vamos fazer? Eu vou pular de lá, para não encontrar com ele no caminho. E se é o seu cônjuge, você vai virar para o lado da cama e vai virar para o outro? É assim? Ele vai dormir na sala? Não sei, né? Se é o seu filho, vai ficar sem falar com o filho? É dessa maneira que vai ser? Não, né? Não pode ser dessa maneira. Então, o que a Bíblia nos ensina nesse episódio de como superar essas mágoas? Vamos lá? Verso 13. O que diz o verso 13? Verso 13 diz assim, do capítulo 16. Então, Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Olha que coisa linda, né? Neste lugar eu olhei para aquele. São essas frases que entram no nosso coração e não saem mais, né? Hoje eu fui na dermatologista e ela falou assim: a pele, a doença de pele é reflexo da nossa alma, do que nós estamos sentindo. Sei lá, montou uma frase, eu falei, que frase bonita. Ela falou, também achei. Ela quis dizer que muitas das nossas doenças, né, na pele tem a ver com o que nós sentimos, com aquilo que nós sentimos. Então tem que tratar lá dentro, né, a nossa alma, os nossos sentimentos. Precisamos ter mais saúde mental para não ter que passar por alguns especialistas, né, como cardiologista, dermatologista, né, e outros mais. É isso que ela quis dizer na frase. Mas achei uma frase impactante, a frase dela, profunda, né? Essa frase é uma dessas frases. Aquela mulher, diante da experiência, ela saiu
humilhada, magoada da presença da sua dona, que era Sarai, né? E aí, nesse momento, Deus aparece para ela, tem uma palavra para ela. E ela identifica a Deus, dá um nome. Por que o texto está assim? Então Agar deu ao Senhor. Dá a impressão que ela está dando nome ao Senhor, mas é isso mesmo. Ninguém sabe, até hoje, o nome de Deus. O que nós sabemos são iniciais, né? Yahvé, né? São iniciais de um nome. Mas ninguém sabe o nome de Deus. Isso é uma explicação. O povo hebreu, ele entende que saber chamar a pessoa pelo nome é ter domínio sobre ela. Okay? Então, eles nunca se preocuparam em saber, na verdade, qual era o nome do Senhor. Eles vão dando nome a Deus de acordo com a experiência. O Deus Todo-Poderoso, né? O Deus da providência, o Senhor dos exércitos e tudo mais. Todos os nomes que a gente vai vendo na Bíblia, o Deus de toda consolação, né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, são os nomes que eles vão dando conforme a experiência. Então, na experiência dela, de Agar, ela diz assim: esse Deus é o Deus que vê, né? Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Então o Deus que nós servimos é um Deus que vê as nossas necessidades, vê o que nós estamos passando, né? Hoje Ele está vendo essa situação. Hoje Ele vê a situação de cada um individualmente. Pode ser que você tenha entrado aqui pensando assim: sei que o pastor está falando, eu estou com essa mágoa aí. Estou com essa mágoa aí com um colega, estou com essa mágoa aí lá em casa, estou com essa mágoa com o irmão da igreja, eu estou com essa mágoa. Deus já viu essa mágoa. Ele sabe o porquê, o que aconteceu, Ele sabe tudo isso. Então, hoje as pessoas podem banalizar esse sentimento, mas Deus não banaliza. Deus nunca vai chegar para você e dizer assim: está magoadinha? Só porque a Sarai falou aquilo? Não, irmãos. Deus fez isso com ela? Não, olha para o texto. Aquela mulher, ela sai magoada de casa. Agar, verso 7, né? Não, verso 6. E Agar fugiu da presença dela no final, né? Do verso 6. Verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, então o anjo vai ao encontro dessa mulher. O anjo aqui é Deus, né? A teofania que a gente chama, né? A aparição de Deus. Vai ao encontro da mulher e pergunta-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Então ele começa ali uma conversa com aquela mulher. Então a primeira identificação dessa mulher, a primeira conclusão que essa mulher chega com relação a Deus, nesse momento que ela está vivendo de mágoa, é que Deus está ciente. É que Deus nunca vai fazer aquilo que o homem faz, banalizar o seu sentimento. Pegar o seu sentimento que está doendo aí dentro e fazer assim: isso não é nada, né? Isso não é nada. Como aquelas duas mulheres que estavam conversando no ônibus, né? E aí a pessoa se abrindo, contando o seu problema, e no final a outra que estava ouvindo falou assim: isso aí não é nada. E começou a contar o dela. Ou seja, o meu que é um problema, o seu não é nada, né? Então Deus nunca vai fazer isso conosco, né? Olhar para o nosso problema e dizer assim: isso não é nada. Poderia até fazer, né? Poderia até fazer em algumas ocasiões. Levanta, isso não é nada. Não. Ele pode até usar termos assim: levanta, não tenha medo, mas banalizar, né, o seu sentimento, ignorar o seu sentimento, não, isso ele não faz. Então, Agar, ela tem, né, essa experiência com Deus, né? Se nós olharmos para o Velho Testamento, né, em especial, que nós estamos usando hoje, qual foi a mulher que teve uma experiência dessa, irmãos, com Deus? Vocês lembram de alguma? Essa experiência nós chamamos de teofania, são aparições de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então,
quando a Bíblia se refere a alguma aparição como a de Moisés, a sarça ardente, é uma teofania também. Ele não vai ver Deus, rosto, a forma, mas está vendo alguma coisa ali que é uma aparição de Deus. Então isso nós chamamos na teologia de teofania. Vocês lembram de alguma mulher que teve uma experiência assim? Sem se Agar? Quem? Não, no Velho Testamento. Teve? Ela citou Maria, né? Maria no Novo, sim. Mas no Velho, teve alguma? Pense, pense. Hã? Não, mulher. Não, homens vários, né? Homens vários, né? Inclusive Jacó, né? Abraão, Jacó, né? Vários. Mas mulher, alguma? Não, né? Então, essa mulher escrava, estrangeira, ela teve uma experiência com Deus. Que homens como Jacó, Abraão, Moisés tiveram. E aí eu lembrei daquela música, né? Diante da dor dessa mulher, ela está dizendo assim: Deus viu a minha dor. A música que o missionário e pastor Ronaldo Lindóia, ele cita, né, em uma de suas mensagens. Ele diz assim: lá em Gana nós cantávamos essa música: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier, né, o sofrimento, choraremos. No sofrimento, há Deus. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. Então o cristão, ele não vive para sofrer ou celebrar, né, o sofrimento. Ah, estou sofrendo, que bom, né? Ele não vive para ficar chorando. Mas quando o sofrimento chegar, né, a gente chora. Mas outra experiência importante é que no momento do sofrimento, Deus está presente. É isso que eles cantam lá em Gana, né, lá na África, né? Então, o cristão africano diz assim: eu não creio na dor, no momento de dor, no momento do sofrimento, Deus ausente. Não, Ele está conosco. Né? Deus está conosco sempre. Então, essa é a primeira experiência que essa mulher vai ter com Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus que vê a minha dor. Ele considera a minha dor e não ignora. Ele sabe que eu estou sofrendo, Ele está vendo que eu estou sofrendo. Diferente de Abraão, né? Não, você resolve, né? Ela saiu, Abraão nem aparece, né? Diferente de Sarai, né? Deus está vendo. Você poderia até dizer assim: ah, mas ela também não foi um pouco orgulhosa quando teve o filho, ela não se sentiu a dona do pedaço? Mesmo assim, irmãos, pode ser que isso tenha acontecido, né? Deus considerou a dor daquela mulher, tá? O que mais nós podemos aprender? Verso 8. Verso 8 diz assim: perguntou-lhe, quem perguntou? O anjo, né? Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Olha que pergunta interessante, né? Ela está ali, saiu magoada de casa, e aí o anjo vai ao seu encontro, e o anjo, ali no momento do deserto, né, quando aquela mulher está ali perdida com seus sentimentos, faz essa pergunta: de onde você vem e para onde você vai? Não são simples palavras, irmãos, assim, palavras de retórica, né? São palavras que têm, assim, sentido. Nós precisamos olhar e entender qual o sentido. Vamos ver. De onde você vem? Ele está falando de quê? Passado, né? Passado. Me fala um pouquinho da sua história. Quando no consultório a gente faz muito isso, né? No consultório do gabinete, né? A gabinete geralmente a gente sabe, né, da história. No consultório não, né? Então a gente faz o que a gente chama de anamnese. É uma entrevista. E a gente quer saber o passado da pessoa. E a gente faz um montão de perguntas. E algumas querem até antecipar na primeira pergunta, quer falar tudinho. Fala assim: calma, fique tranquila, que vou perguntar muita coisa. Se no final de tudo, de todas as perguntas que foram feitas, você perceber que ainda falta alguma coisa a ser dito, importante, você vai dizer então para mim.
Mas a gente quer saber tudo. Como foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe? Teve algum trauma de infância? Né? Como foi o período de estudo? Ficou reprovado alguma vez? E se ficou, qual era a dificuldade? Qual era a matéria? Tudo isso a gente quer saber. Porque tem sentido, tem um sentido para a gente. Né? E Deus está ali, como um psicólogo, né? Sentado ali com ela, fazendo a seguinte pergunta: de onde você vem? Qual é a sua história? Conta para mim. Pode falar tudo, eu vou ouvir. Que interessante, né? De onde você vem e quer saber como ela viveu, de onde ela veio, o que fizeram com ela. É isso. É o passado. Ele quer saber do passado dessa mulher. Qual é a sua história? De onde você veio? O que fizeram com você para você estar magoado, triste, né? Tem pessoas que guardam essa mágoa de infância, já está na fase adulta, né? Às vezes está na terceira idade, tem uma mágoa de infância. E Deus está perguntando: o que aconteceu com você? Para você estar aqui hoje. O que aconteceu lá atrás, para você estar aqui hoje? E aí ele pula, depois de fazer a pergunta referente ao passado, ele faz uma outra. Ele sai do passado e vai para o futuro. Ele diz assim: para onde vai? Para onde você vai? Então ele invoca uma reflexão sobre o futuro. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu falei isso para os jovens segunda-feira, dei uma palestra sobre saúde mental, né, na vida do cristão. Eu falei sobre isso. Onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Em tudo, irmãos, em todas as áreas. A área sentimental. Abraão, quando já velho, estava preocupado com o filho, com quem o filho ia casar. Ele está pensando em quê? Passado, presente e futuro. Futuro, né? E ele separa lá o seu servo de confiança para resolver essa questão para ele. Ele está preocupado com o futuro do seu filho, ok? Então, é uma preocupação que nós precisamos ter também. Para onde eu vou, né? Para onde eu vou? Onde eu quero chegar como servo de Deus? Estou satisfeito, assim, com o conhecimento que eu tenho. Uma vez, tinha um pastor de outra denominação frequentando nossa igreja, né? E aí ele não vinha para a escola dominical. E ele falou para uma pessoa da classe dos homens que ele não precisava vir para a escola dominical. Com todas essas palavras, né? Todas as letras, não precisava. E aonde que o pastor não precisa ler, reler? Eu estou relendo a Bíblia com os jovens, né? Jovens têm um plano de leitura anual, eu estou relendo com eles. É maravilhoso ler a Bíblia, né? 2, 3, 4, não importa quantas vezes você já leu, vai ter sempre uma coisa nova para você ali, quando você começa a ler. Ela vai sempre te renovar, ela vai sempre te alimentar. Então eu preciso saber onde eu quero chegar como um cristão, como um pai de família, um chefe de família que já está casado, tem uma esposa, tem filhos, na vida profissional para os jovens, a vida acadêmica. Eu preciso saber, eu preciso ter planos, metas, senão eu vou ficar aqui, parado, né? Aquela história da Alice, né? Quando ela está perdida na floresta e tem vários caminhos, e aí ela não sabe qual é o caminho que ela pega, são muitos, né? E ela pergunta para o gato, que está na árvore: qual o caminho que eu devo seguir? Não, qual o caminho que eu devo pegar aqui? E aí o gato pergunta: aonde você quer chegar? E ela diz: não sei. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E não é verdade? Sabe as palavras, né? Não adianta o filho, o membro da igreja, né? O funcionário perguntar para quem está, né? Para o pai, para o patrão, para o pastor, qual o caminho que eu devo seguir? Onde você quer chegar? Essa é a pergunta: onde você quer chegar? Se o membro da igreja não sabe onde quer chegar, eu quero fazer parte do Ministério do Louvor, eu quero evangelizar, eu quero fazer isso, aquilo. Sim, você sabe onde quer. Opa, então você sabe, né? Onde você quer chegar. O filho tem que saber também, a faculdade, o emprego, né? E tudo mais, o funcionário. Senão o funcionário vai ficar ali como office boy o resto da vida, né? Ali.
não aspira nada, não deseja nada, né? Eu já fui office boy, mas eu colocava diante de Deus, olha, eu vou ficar aqui só até o período que eu terminar meu segundo grau, depois eu quero trabalhar no escritório e fazer contabilidade, alguma coisa próximo disso. E aconteceu, mas eu tinha uma meta e colocava diante do Deus Todo-Poderoso. E aí é Deus que está perguntando para ela, está perguntando, para onde você vai? Olha para o texto, 16:8. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então ela já fala do passado, né? Está falando de alguma coisa que aconteceu, alguma intriga, algum problema com a patroa. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora, o seu futuro, né? Volta para lá. Não é hora de sair, não é hora de fugir, né? Não é hora de evitar. Às vezes a gente evita muito, né? Fiquei magoado, vou evitar. Não. Deus faz o contrário, pede para ela voltar. É tudo que ela não queria fazer, né? E às vezes é tudo que nós não queremos também. A gente prefere evitar. É mais confortável, né? Do que o confronto. E Deus nos tira da zona de conforto e diz assim, ó, volta. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Piorou mais ainda, né? Tem que voltar e se sujeitar, mas às vezes Deus está tratando, irmãos, algumas coisas na gente. Vocês acham que ela ficou orgulhosa? Agar? Não, lá no início. Vamos ver? Vamos tirar nossas conclusões aqui. Verso 4. Ele teve relações com Agar, né? Está falando de Abrão, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Ó o pecado aí. Ó o pecado. E aí o que Deus faz? Está vendo a dor dela, o sofrimento? Sim. Mas Ele quer tratar também o problema que ela tem, né? Volta. E agora, ao invés de você ficar olhando para sua patroa com desprezo porque teve um filho, e filho é presente do Senhor, que o Senhor nos dá, sujeite-se a ela, né? Então isso é uma atitude de um cristão, se sujeitar, né? Se humilhar é uma atitude de um cristão. Então ele está tratando quem agora? Quem Deus está tratando, irmão? Sarai ou Agar? Agar. Agar. Então, volta, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor lhe disse também, aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E aí deixa uma promessa para ela, né? E, vamos para o outro tópico? Capítulo 21 agora. 21, versículo 16. E agora, irmãos, aquela mulher que não podia ter filhos, já tem um filho. Verso 9 diz assim, Sara, não é mais Sarai, é Sara, viu que o filho de Agar, a egípcia, que teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Pronto, outra confusão, outro problema, né? Problema que começou aonde? Começou com o planejamento da Sara, né? Agora ela tem um filho, ok, Deus me abençoou, Deus me presenteou, mas esse filho está passando agora um probleminha com o filho da outra. O filho da outra está zombando dele. E aí o que ela faz? Verso 10. Então Sara disse a Abraão, levou de novo para o esposo a questão. Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. O
que Deus está dizendo para Abraão? Deus está tratando agora o coração de Abraão. Abraão não ficou confortável com a decisão da sua esposa. Ele ficou preocupado, incomodado, angustiado em ter que mandar Agar com o seu filho, né, seu filho Ismael, né, embora. Ele não está bem, né? Ele não ficou bem com essa situação. Ele ficou também bem amargurado, bem incomodado com a situação. Mas Deus foi lá e tratou o coração dele. Por quê, irmão? Deus está no controle. Embora Sara tivesse um planejamento agora, pensasse uma coisa, mas Deus está pensando outra. Isaac realmente era descendência dele, tá? De Abraão, né? Mas essa mulher não ficaria desamparada. E ele vai dizer para Abraão: fique tranquilo, está tudo sob controle, né? O homem às vezes acha que está no controle, mas não está. Quem está no controle é Deus. E qual experiência essa mulher vai ter agora com Deus? Ela não sabe de nada disso. Ela não sabe esse planejamento de Deus. Ela não sabe dessa conversa que Deus está tendo com Abraão. Ela não sabe. Ela só sabe que tem que sair de casa agora. Definitivamente, ela tem que sair de casa. Ela pega o seu filho e vai. O que acontece? Verso 16. E afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, verso 17, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? A pergunta que Deus faz agora para essa mulher não se refere mais ao passado, de onde você vem, né? Nem do futuro, para onde você vai. Agora ele está falando do presente. O que você tem? O que você está sentindo? O que está acontecendo agora? E ela vai dizer assim, ela não vai dizer nada. Deus continua. Deus não dá tempo para aquela mulher responder. Ele continua dizendo: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, antes de qualquer coisa, Deus parece infundir, né, no nosso coração, ânimo. Né? Ele diz assim: não tenha medo. Aquela mulher, ela está pensando só na morte. Vai terminar a água, vai terminar a comida, nós vamos morrer. Eu vou para onde? Não tem para onde ir. Eu sou uma escrava, eu sou uma mulher, eu sou uma estrangeira. Não tem para onde ir, vai morrer. Eu e meu filho, nós vamos morrer. Mas Deus tem outros planos. Deus tinha outros planos para a vida daquela mulher e do seu filho. Assim como na nossa vida também. Às vezes nós pensamos algo, né? O pior pensamento passa pela nossa cabeça, né? Pior. Deus tem outros planos. Deus continua no controle da nossa vida. E agora Deus está tratando do presente. Nessa segunda aparição, né, Ele trata da questão real, do que está acontecendo ali naquele momento na vida daquela mulher. Por isso que Ele faz a pergunta: o que tens, Agar? O que se passa com você? Né? E não dá tempo para que ela responda. Ele rapidamente oferece o que ela precisa, né? Então Deus lhe abriu os olhos, depois de infundir no seu coração ânimo, né? Não tenha medo, né? Ponha-se em pé. Ele diz assim: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Ele abre os olhos daquela mulher. Às vezes estamos tão magoados, tão tristes com algumas situações, né, que não conseguimos enxergar nada. Nesse momento Deus abre os olhos daquela mulher e ela consegue enxergar o que é água, ou seja, vida, né? Você não vai morrer hoje, você não vai morrer agora. Deus não vai tratar mais da situação, né, do passado, né? Volta para lá, não. Agora
daqui para frente é outra vida, outra situação. O que ela não podia manter no seu coração era a mágoa. Deus vai resolvendo as questões do seu coração no presente, né? E Deus faz assim conosco. Então, como é que Deus trata essas nossas mágoas, esse sentimento que pode trazer assim, prejuízos na nossa vida, tanto eclesiástica, né, familiar, profissional? Primeiro, nós precisamos crer no Deus que vê. Ele está vendo a situação que nós estamos vivendo, passando, tá? Aquilo que gerou mágoa, aquilo que gerou descontentamento. Segundo, verbaliza sua dor. Percebe que Deus está sempre fazendo perguntas. O anjo, primeira vez que ele aparece, ele faz 2 perguntas. Na terceira vez ele faz outra pergunta. Então verbaliza, fala o que você está sentindo, né? Só na última que ele não deixou a mulher falar, porque ele já tinha a solução, né? Mas a pergunta fez com que ela refletisse, né? A pergunta sempre nos leva à reflexão, mas ele já traz a solução. Então verbalize a sua dor, não guarde esse sentimento. Eu sei que você vai conseguir caminhar, né? As pessoas até falam isso, não tem como conviver com isso, né? Não quero tocar nesse assunto não quero falar, mas é perigoso isso, tá? Você vai mantendo aquilo ali, o ano vai passando, o tempo vai passando, chega uma hora ou outra, ele vai até, você vai falar, né? Você vai jogar para fora, você vai vomitar tudo aquilo que estava sentindo lá dentro. Então fala logo, trata, cuida dessa dor, desse sentimento. E por fim, anime-se, tenha coragem. É o pastor que está falando, não é Deus. Anime-se, não tenha medo, levanta, olha para frente ali, ó. Olha para frente, o que tem lá na frente? Que você não está enxergando? Tem água, tem portas de emprego se abrindo, tem pessoas maravilhosas que Deus está colocando na nossa frente. Mas enquanto eu continuar com essa mágoa, eu não vou conseguir enxergar essas coisas. Então Deus, Ele vai abrir os nossos olhos para que enxerguemos um futuro melhor, de paz, de alegria. Amém? Vamos nos colocar em pé.